Olá! O trabalho de hoje é um ponto rendado feito na máquina e na frontura. Vou selecionar um por um. Na frontura, quando eu seleciono um por um, eu preciso ajustar a alavanca de deslocamento mínimo no P. Trago a primeira agulha para cima e as outras é só acompanhar. Esse ponto, o ideal é que as agulhas da frontura sejam em menor número. Ou seja, essa agulha aqui, que seria a última, eu baixo também. Então, na frontura, eu tenho menos pontos que vão trabalhar do que na máquina. Aqui eu vou usar uma lã média, é a lã cristal. É uma 315. O início, eu vou para a regulagem 2. Esse é um ponto que ele é muito versátil para manta de bebê, para blusa inclusive, para saída de praia. Para muitos trabalhos é bom fazer esse ponto aqui em frontura, porque ele é muito bonito, rápido de fazer. E tem um visual assim, ele aparece muito diferente. Então você tem uma peça mais exclusiva. Vou aumentar a regulagem para 4. E 4 na máquina também. Aqui eu vou trabalhar com a agulha de olho duplo. Mas antes de começar o trabalho, eu preciso marcar com uma caneta permanente qual foi a agulha da frontura que veio para cima. Essa, a última, e essa, a última aqui. Porque esses pontos vão para cima e vai desaparecer essa formação, e eu preciso chamá-la de volta. Então, onde tem a marcação é a agulha que vem para cima. Pego a primeira agulha, o primeiro ponto, deito ele para a máquina. Não nessa agulha da máquina, a primeira da esquerda. Eu deito para a segunda. Venho com essa outra. Opa! Venho com essa outra e deito na mesma agulha. Então, essa da máquina recebeu pontos, ficando com 3 pontos nela. Essa outra não vai receber nenhum. Levo para a seguinte. E aqui também. Pulo essa. Aqui o cuidado é para não perder o ponto. Então, se o peso está muito grande embaixo, se você tem um peso muito grande embaixo, substitui por um peso menor. E aqui, pela quantia de agulhas que eu trabalhei, só uma foi para essa agulha aqui. Agora, observo onde foi marcado embaixo, na frontura, onde foi feito o risquinho com a caneta permanente, é a primeira agulha que vem para cima. E as outras eu seleciono com o selecionador. Não passando dessas que foram chamadas. Então, as duas marcações é para dizer onde eu tenho o trabalho, a quantia de agulhas que eu preciso chamar para cima. Primeira carreira, vou devagar. Ela pega, formando um zigue-zague, a agulha da frontura começa a trabalhar novamente a partir daqui. Faço 4 carreiras, 2, 3, 4. E começo novamente o trabalho, sempre levando para a mesma agulha. Depois eu mostro uma variação desse trabalho aqui também. Aí dá para fazer trabalhos diferentes usando a mesma técnica.
E começo novamente. Sempre levando para a mesma agulha da máquina. Agora, ao invés de sempre levar para a mesma agulha, eu vou fazer uma inversão. Levo para a primeira agulha, deixando a segunda sem fazer. Só que eu preciso prestar atenção, porque uma carreira eu vou fazer dessa forma e a outra eu vou levar para a segunda agulha. Então, eu preciso cuidar para não errar, para não ter uma falha. Os dois pontos ficam muito bonitos. Diferente, um trabalho bem diferente mesmo do habitual. E continuo selecionando na frontura da mesma forma. Primeira agulha trago manualmente, e depois as outras com o selecionador, que fica bem mais rápido. Não ultrapassando as duas marcações. Fiz 4 carreiras também, e nessa carreira agora de transportar, ao invés de levar para a primeira, eu levo para a segunda novamente. Pulo uma, levo para a próxima. Pulo uma. E agora trago para a primeira novamente. Caso eu tenha parado o trabalho, fui fazer alguma coisa e não lembro para que agulha eu levo, como eu redescubro? Abro um degrau da máquina, puxo o trabalho e vejo embaixo qual agulha tem maior número de pontos. Foi essa agulha aqui que tem maior número de pontos, diferente dessa. Então, se essa aqui recebeu antes, quem vai receber agora é a segunda. Por isso, as 4 carreiras de distância entre um ponto e outro facilitam observar para que agulha foi acumulado o ponto antes. Se forem mais carreiras, 10, por exemplo, fica mais difícil. Pode ser substituído também, ao invés de 4 em 4 carreiras, fazer a cada 2 ou a cada 6. Mais do que isso, ele fica um trabalho bem diferente, bem estranho. Então, é bom fazer uma experiência, mas para uma peça eu usaria ou 4, de 4 em 4, ou de 6 em 6, para o trabalho sair mais rapidinho. Se quiser um trabalho mais vazado também, a cada 2 carreiras ficaria bom. Só que ele fica mais demorado.
Aliás, esse é um trabalho para lã mais encorpada. Quando é lã industrial ou linha industrial, ele fica meio molengo. Então, também tem que considerar isso. Não é só ajustar a regulagem, é o tipo de ponto que vai fazer a diferença também. E agora vamos ver o resultado. O primeiro ponto que foi feito, ele tem um detalhe assim. Eu não usaria passar esse tipo de peça, para ela ficar assim bem fofa, bem saltando os pontos. Mas se quiser passar, também ficaria bem maior o trabalho, inclusive. Ela fica uma sanfoninha com vazados. Fica uma sanfoninha com rendado. Muito bonito. Aqui nós sempre colocamos para a mesma agulha. Parece que forma um triângulo pequenininho. Um triângulo pequeno com furinhos do lado. Muito bonito, muito delicado. E aqui em cima nós variamos. Colocamos hora para uma agulha, hora para outra. Hora para uma, hora para outra. Então ele forma outro desenho. Observando os dois assim, você nota diferenças. Mas os dois são lindos demais. Essa então é a nossa amostra de ponto para hoje. Dá para escolher um ou outro e fazer muitas peças diferentes, tanto para verão quanto para inverno. Bom trabalho!